repórter Redentor está no clima das Olimpíadas. Vamos falar sobre um esporte coletivo ainda não muito conhecido pelos brasileiros e que estará na Rio 2016, o polo aquático. Mas será que o pessoal na rua conhece essa modalidade? Bom, o polo aquático é aquele que você entra numa bola e que você fica rodando, é isso? Não. Bola aquático. Polo aquático é onde tem as natações, não é? Não, polo aquático não. Alguma coisa relacionada a mares, né? Peixes, por causa do nome. Já vi, mas nunca me interessei, não sei exatamente como funciona, como descrever. Talvez como se fosse um futebol e que se faz na piscina. Um esporte que pratica na piscina, com bola, tem um gol e tal. De acordo com registros históricos, o polo aquático surgiu entre os séculos 18 e 19 na Inglaterra. Um grupo de historiadores diz que no início dos anos 1800, o polo aquático era jogado em rios e lagos. Outra vertente afirma que o esporte foi criado com a intenção de entreter o público durante os intervalos de competições de natação de longa distância. Para você ter uma ideia, nesta época o país já era integrante do Reino Unido e estava passando pelo processo de revolução industrial. Também estava em voga o romantismo do poeta britânico Lord Byron, sem falar do romance de terror gótico Frankenstein, lançado em 1818. Voltando ao polo aquático, imagine só que lá no século XIX, o nome do esporte era rugby aquático. Rugby, você ouviu direito. Lá nessa época, o esporte tinha mais ou menos as mesmas regras do rugby, só que ao invés de ser em um gramado, era jogado dentro d'água. Após um tempo, chegou-se à conclusão que a bola do rugby tradicional não tinha o peso e a flutuação adequados para o jogo. Por causa disso, o polo aquático passou a utilizar uma bola especial, a pulo, feita de borracha e fabricada na Índia, na época colônia da Inglaterra. O nome do esporte só mudou para polo aquático por causa dessa palavra. Explico. As histórias sobre o esporte contam que um tibetano chamava a bola de pulo e que os espectadores da modalidade esportiva entenderam polo, assumindo tal nome para o esporte. Hoje a bola de polo aquático é inflável e coberta por uma borracha impermeável e crespa. Isso facilita na hora que os jogadores seguram a bola, que dão mais firmeza para a bola. Ela foi criada em 1936 e passou a ser usada oficialmente em 1956. Em 1890 foi disputada a primeira partida internacional de polo aquático, na qual a Escócia, por ironia do destino, derrotaria a Inglaterra por 4-0. A popularidade do esporte cresceu rapidamente e o jogo se tornou a primeira competição por equipes das Olimpíadas modernas. Foi nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, que o polo aquático alcançou o mundo. E até hoje é o esporte em equipe mais antigo ainda presente nas Olimpíadas. A área usada para o jogo de polo aquático é retangular e mede entre 10 e 20 metros de largura e entre 20 e 30 metros de comprimento. As piscinas não podem ter menos de 2 metros de profundidade. A equipe de polo aquático é formada por 6 jogadores e um goleiro, o guarda-redes. A partida tem 4 tempos de 8 minutos e são minutos com muitas regras. Cada time tem 30 segundos de posse de bola. Se o atleta não fizer o arremesso nesse tempo, será penalizado. Os jogadores não podem tocar no fundo e nem nos lados da piscina. Só podem se movimentar sem encostar na superfície. Tirando os goleiros, os jogadores só podem tocar a bola com uma das mãos. Se segurarem com as 2 mãos ao mesmo tempo, lá vem punição. Falou de punição? Lembramos das faltas e cartões amarelos e vermelhos tão aplicados no futebol. No polo aquático, não é muito diferente. Nas faltas leves, o jogador perde a posse de bola. Nas faltas graves, o jogador fica fora da partida por 20 segundos. E nas faltas gravíssimas, o jogador é expulso. Acompanhamos um treino da seleção brasileira masculina de polo aquático na Escola Naval. Vamos conhecer a história de Gustavo Grume e sua família de atletas. A paixão pelo esporte ultrapassa gerações. Tudo começou com João Gonçalves Filho, que era nadador e jogador de polo aquático. João conheceu a atleta de saltos ornamentais Vilma, se apaixonaram, aí veio o casamento. Fruto do amor de João e Vilma, Cristina seguiu profissionalmente os passos da mãe. Mas a jovem não sabia que teria o mesmo destino dos pais. Casaria com alguém que conheceu na piscina. Era Betão Guimarães, atleta de polo aquático, como o pai dela. A segunda geração de casal de atletas teve 2 filhos, Ricardo e Gustavo.
Não tardou para as crianças seguirem os passos do avô materno e do pai. E hoje, aos 22 anos, Grume, como é conhecido Gustavo, se destaca na seleção brasileira. Olha, a história da minha família é um pouco diferente das famílias normais, né? Vindo do meu avô, que foi às 7 Olimpíadas, João Gonçalves Filho, em 3 esportes diferentes, é o único brasileiro com esse currículo, né? Aí minha avó foi atleta de saltos ornamentais e nado sincronizado. Minha mãe nos saltos ornamentais. Meu pai, polo aquático, medalhista pan-americano. Meu irmão jogou comigo na seleção de base de polo aquático, se formou nos Estados Unidos pelo polo. E aí eu segui o caminho da família inteira no meio do esporte, né? Grume foi convocado para participar das Olimpíadas Rio 2016. A seleção brasileira de polo aquático não participa dos Jogos desde 1984. Acabou se tornando um sonho muito grande para mim, essa questão dos Jogos Olímpicos, porque meu avô, quando foi porta-bandeira da delegação brasileira em 68, na Cidade do México, ele falou que foi o maior orgulho da vida dele. E uma vez conversando, ele falou isso. Quando em 2009 o Brasil foi escolhido país sede, eu falei, eu preciso pelo menos participar de uma edição dos Jogos para saber qual é essa emoção e qual é essa sensação. O atleta foi eleito o melhor jogador do torneio no Pan-Americano Júnior de 2012 e no Sul-Americano Júnior de 2013. E recebeu o Prêmio Brasil Olímpico em 2012 como o melhor atleta de polo aquático brasileiro. É uma recompensa de que todo o seu esforço, toda a sua dedicação e até às vezes do que você abre mão vale a pena por um esforço e por um objetivo que muitas vezes eu estou aqui representando, mas tem toda uma estrutura por trás, uma equipe por trás que faz parte desse sucesso também. Grume também teve várias conquistas em equipe, algumas com um gostinho muito especial. Olha, acho que tem 3 campeonatos que marcaram muito na minha vida, né? O primeiro foi os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, com 17 anos, o mais novo do time, a primeira medalha pan-americana que eu ganhei, que eu fui a 3ª geração da família a ganhar no mesmo esporte. Meu avô ganhou na natação e no polo, meu pai no polo e eu no polo. E foi no país que meu avô foi porta-bandeira da delegação brasileira de uma edição dos Jogos Olímpicos. Então, foi uma emoção muito grande. A medalha inédita na Liga Mundial no ano passado em Bérgamo, que foi uma conquista que para a gente foi uma surpresa chegar tão bem, né, tão rápido. E os Jogos Pan-Americanos de Toronto por melhorar o resultado de 2011 e tá no caminho certo para os Jogos Olímpicos, né? Ele tem um jeito de rapaz tranquilo, boa gente, mas na piscina ele se transforma. Ele gosta de competição, ele quer fazer o bom resultado em tudo que ele faz, treinamento, partida. E eu acho ele tem uma característica que é melhor para um jogador de essa característica de ser um jogador muito competitivo, e isso ajuda ele para fazer um progresso no seu jogo. O nosso primeiro jogo contra a Austrália é a final para a gente, né? Que é para dizer se a gente vai para o top 8 ou não. Então, a cabeça de todo o grupo está focada nesse jogo do dia 6 contra a Austrália, que vai ser realmente uma final para a gente. Defender da melhor forma o nosso país dentro de casa e vai lutar de igual para igual com todas as equipes. Adorei conhecer o Grume, ele é uma simpatia. Sucesso para a equipe brasileira de polo aquático masculino e feminino. Vão fazer bonito nessas Olimpíadas. E sucesso também para todos os atletas brasileiros que vão competir a Rio 2016. Bem, o Repórter Redentor fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau!